Renato, que vai falar sobre as investigações, sobre o entendimento humano, e depois eu passo para o João, que vai falar sobre o para além do princípio do prazer. Ok, vamos lá então. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Joel, ao César e a mim mesmo por estar aqui. Certo? E queria dizer também que eu estava estou adorando o colóquio, estou maravilhado, aprendendo muitas coisas, com as apresentações feitas pelos colegas e com a apresentação do autor original que o nosso César trouxe na primeira parte. Muito interessante. E não sei se o melhor seria continuar sentado ali e ouvir os colegas a falar, mas creio poder trazer aqui para a nossa conversa algumas questões que, de algum modo, vão estar presentes quando a gente tentar fazer uma aproximação entre esses dois pensamentos. Então, eu vou, na verdade, falar mais na perspectiva de apresentar coisas que estão presentes em Hume do que na perspectiva de uma certa precipitação e já encontrar, desde já, pontos compulsórios de amarração. Acho que é uma ordem de reflexão que eu acho que a gente pode deixar um pouco para depois que as coisas todas forem apresentadas, né? Eu vou tentar me controlar, né, na exploração um pouco alucinatória, né, das impressões de convergência, né? Levando em conta o fato que são pensadores de contextos inteiramente diferentes, né, que estão lidando com questões distintas, né, e, portanto, ainda que haja convergências, eu acho que elas têm que ser muito bem trabalhadas para que elas possam ter o rendimento que a gente espera, né? O texto das investigações sobre o entendimento humano é um texto de maturidade do Hume. É um texto que, em certo sentido, foi provocado por um traço editorial. Hume escreveu o Tratado da Natureza Humana, que é a sua obra mais, digamos assim, mais selvagem, mais vívida, né, mais desafiadora, do ponto de vista substantivo e formal ao mesmo tempo. Ele começou a escrever, tinha menos de 20 anos de idade, tinha 18 anos quando começou a escrever o livro 1 que o César apresentou aqui. Certo? O Mosner, que é o principal biógrafo do Hume, diz que quando Hume foi para a escola, né, secundário, ele já tinha algumas das questões que ele viria considerar no tratado. Portanto, é uma obra de uma precocidade assustadora, e é uma obra que ele conclui, ele leva 10 anos para escrever, praticamente, conclui já com quase 30 anos, com o livro 3, né? Então, a recepção da obra foi desastrosa. Ele mesmo diz, nunca uma obra foi tão mal recebida, um desastre editorial completo, né, que é um certo alento para mim quando recebo os recibos das editoras que publicam meus livros, saber que fui precedido por bibliográfico, né, editorial, né, isso dá um certo alento. E, portanto, isso é importante porque Hume apresenta as investigações como correção de uma obra de juventude, né? Uma obra que, segundo ele, essa nova obra agora de maturidade, ela vai corrigir a negligência do raciocínio presente no tratado e, especialmente, da sua expressão. Isso é interessante. Quer dizer, Hume não está abjurando o conteúdo do tratado. Ele está simplesmente fazendo reparos a uma certa negligência de raciocínio e, especialmente, esse é Hume que está a dizer, de sua expressão. Quer dizer, Hume não abjura de nenhuma tese substantivamente posta no tratado. O que a investigação vai fazer, na verdade, é uma retificação, né, tornar o texto mais elegante, mais sóbrio, menos pomposo, menos assimétrico. Então, e esse texto é o texto que Hume deseja que seja tomado como o lugar onde estão fixados os seus princípios filosóficos. Ele faz, na verdade, doravante, portanto, o autor que seguem, está na advertência, sejam considerados como os que contêm suas opiniões e princípios filosóficos. Ele quer ser lembrado por esse livro aqui. Se compararmos formalmente os dois livros, a comparação é abissal, é enorme, quer dizer, o tratado é imenso, são 3 livros diferentes sobre o entendimento, sobre as paixões e sobre a justiça e a moralidade, são 3 livros. Havia o projeto de um 4º livro sobre o juízo, que seria um livro devotado a questões de natureza estética. A divisão interna desses livros é completamente barroca, assimétrica, seções têm tamanhos diferenciados. E agora nós temos um livro elegante, com cerca de 150 páginas, 12 seções, tá, nas quais estão condensadas, de um modo geral, condensadas e acalmadas algumas teses fundamentais
que estão presentes no tratado. Então, vamos a elas, quer dizer, vamos ver o que é o que nos interessa aqui. Evidentemente que é impossível fazer um panorama compreensivo desse livro no tempo que a gente tem aqui, mas alguns pontos eu acho que podem ser postos, né? Primeiro, a antecedência de uma questão antropológica, né? Quer dizer, de que natureza humana se trata, né? Certo? Hume diz claramente isso, já havia dito no tratado, que a precedência do tema da natureza humana é total. Certo? Qualquer projeto de ciência sobre o mundo, de entendimento do mundo, da natureza, da história, de qualquer dimensão presente no mundo, né? Qualquer projeto nesse sentido, que é o projeto da velha metafísica, o projeto ontológico da metafísica, saber o que é o ser, né? Qualquer projeto dessa natureza tem que ser precedido por um projeto de investigação sobre a natureza humana. Né? Isso, evidentemente, está associado à ideia de que não há objetos discerníveis fora da perspectiva da natureza humana. Tá? Então, nesse sentido que ele diz e reafirma o ponto posto no tratado, que não há ciência mais fundamental, mais importante do que a ciência da própria natureza humana. Tá? A natureza humana é basicamente associada ao quê? A capacidade humana de conhecer. Quer dizer, a mente aqui é uma natureza humana que age, mas uma natureza humana na qual alguma coisa imprecisamente associada à ideia de mente aparece como um desafio a ser elucidado, um objeto sobre o qual não podemos nos furtar de pensar. Vamos ver um pouco como é que é isso aqui. Quer dizer, que natureza humana é essa? Hume emprega aqui nas investigações um termo elegantérrimo, que eu acho muito elegante, que não está posto no tratado, que é a ideia de que essa natureza ela pode ser definida por um gênero misto de vida. Esse o animal é caracterizado por possuir um gênero misto de vida. Tá? Nenhuma hipótese unilateral explica o comportamento desse animal. Certo? Quer dizer, Hume evidentemente está discutindo com formulações filosóficas que o precederam e que, de um modo geral, e quase que invariavelmente, procuram explicar a natureza humana através de raciocínios monocausais. Tá? Natureza datória, a natureza humana é solidária, a natureza humana é cooperativa, enfim. São tentativas de por asserções positivas, definir o modo específico que define o que seria a natureza humana. Hume vai optar por uma definição muito interessante, que é chamar a atenção para essa ideia de um gênero misto de vida. Tá? Nenhuma hipótese unilateral explica esse objeto, esse animal, né, naquilo que seria a sua natureza. O gênero misto de vida, aí já é uma coisa mais interpretativa, no pensamento de Hume, está associado à possibilidade, está ligado à possibilidade de combinar uma abordagem internalista a uma abordagem externalista do comportamento humano. Né? Então, já temos alguns temas de convergência estão aparecendo aqui. Né? Não se trata de explicar os seres humanos, por exemplo, numa perspectiva externalista, exclusivamente, né? Quer dizer, definir os seres humanos como sujeitos da história, né? Como sujeitos postos no mundo da sociedade ou no mundo da cultura, e pensar o que ele define como rebatimentos de um mundo, marcas que o mundo exterior confere a esse sujeito. Portanto, é um sujeito vazio. Quer dizer, a tradição do empirismo, num certo sentido, a partir de Bacon, vai tender a definir uma natureza humana nessa chave, né? Quer dizer, tábula rasa a partida, ainda que tenha a capacidade de fazer contém na sua mente alguns procedimentos lógicos, né, prévios, né, mas nenhum conteúdo inato, tábula rasa, um sujeito que vai ter a forma dada pelas experiências que for capaz de interagir, de praticar na sua biografia. Portanto, a descrição empirista, né, da natureza humana, ela é necessariamente uma descrição de caráter externalista. Tá? Tampouco uma definição internalista exclusiva, né, que procure elucidar, né, a natureza humana a partir da suspensão de todos os acidentes externos às biografias. Quer dizer, que a trajetória é posta, sobretudo, a partir de Descartes. Né? A ideia de que a própria prova da existência desse sujeito é dada